Fala, torcedor do Verdão, um empate amargo do Palmeiras, mesmo jogando contra o nosso maior rival fora de casa, isso por conta, logicamente, das expulsões aí, né, torcedor? Na maioria do tempo, o Palmeiras estava ali com 2 jogadores a mais, na minha opinião, faltou um pouquinho de calma ali, também faltou futebol, né? Palmeiras muito nervoso, o rival também não facilitou as coisas, né? Um time ali que não queria jogar de jeito nenhum. Fora de casa, o Palmeiras poderia ter vencido essa partida. Verdão teve algumas chances ali, mas infelizmente não conseguiu concretizar para gol e não saímos com os 3 pontos. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Por falar em esforços, o PAC foi um esforço danado pro Corinthians, hein? Daquele jeito. Vai falar do jeito Corinthians, historicamente, o empate à lá Corinthians, né? Boa noite a todos. 2 a menos. Aos companheiros da Fã de Esporte. Foi um empate heróico pro Corinthians, dadas as condições do jogo, né? E as condições, e eu acho que esse é o ponto, que o Corinthians se colocou, né? O Corinthians não instituição, mas o Corinthians como elenco, né? Os jogadores do Corinthians, o seu André, o seu Mateuzinho, colocaram o time numa condição de transformar o derby de hoje numa epopeia da metade do segundo tempo para frente, em uma luta da metade do primeiro tempo para frente, em uma epopeia da metade do segundo tempo para frente. E dentro desse contexto, claro que o empate ficou bom para o Corinthians. Para a matemática do campeonato, o empate é melhor para o Palmeiras. Para quem está brigando pelo título, tem uma campanha muito boa, tem um empate fora de casa no Clássico, está na conta. O Corinthians era o primeiro time acima da zona de rebaixamento e para a matemática do campeonato, o Corinthians tinha que ganhar o jogo em casa para respirar. Mas a história do derby deixou a matemática do campeonato em segundo plano. E dentro do contexto do jogo, o empate foi melhor para o Corinthians. E eu vou além. O Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. No 11 contra 11, no 11 contra 10, no 11 contra 9. O Corinthians, no meu entendimento, era superior, ligeiramente, mas era superior ao Palmeiras antes da bobagem que o André fez, e a gente vai falar. No 11 contra 10, o Corinthians conseguiu se proteger bem. E no 11 contra 9, nessa luta absolutamente desigual, o Corinthians conseguiu se segurar na base do sofrimento. Poderia até ter vencido o jogo na bola do Yuri Alberto, defesaço do Carlos Poderia. Miguel. Então, assim, quem ficou em campo merece os parabéns pelo que conseguiu sobreviver dentro de um derby tão mal jogado, mas tão disputado como esse. Nesse contexto, empate bom para o Corinthians, mas é inadmissível que o Corinthians tenha que terminar um jogo com 9 por erros tão infantis e juvenis dos seus próprios jogadores. Não, e acho que esse é o ponto principal do jogo. E um erro que foi figurinha repetida, né? O Alan já tinha sido expulso por isso, agora o André vai e é expulso também por ato obsceno, né? A gente vai falar sobre isso e eu brinquei aqui durante o intervalo no YouTube o modo psicopata acionado pelo Mateuzinho hoje, que é brincadeira. O Mateuzinho hoje deu cotovelada, deu solada, carrinho com solada, teve simulação do Mateuzinho também. Teve super. É brincadeira. O Mateuzinho clamou pela expulsão e a arbitragem foi conivente com o Mateuzinho durante boa parte do jogo, até expulsar. Gente, só faltava um homicídio por ele ser expulso. Meu Deus do céu. Ô, Jean, em contrapartida, sim. Palmeiras decepcionou seu torcedor hoje, dadas as circunstâncias aí da partida? Tudo bem contigo? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Não, sem dúvida. Para mim, o derby de hoje foi o derby do desequilíbrio contra a incompetência. Acho que as duas coisas são absolutamente indiscutíveis, né? Quer dizer, o Corinthians completamente desequilibrado na figura do Mateuzinho, na figura do André. De maneira geral, né, os clássicos no futebol brasileiro são jogos em que o desequilíbrio predomina. Infelizmente é isso que a gente tem visto o tempo todo, né, no futebol brasileiro, mas hoje os caras capricharam, os corintianos capricharam nesse aspecto, né, 2 expulsões absolutamente idiotas, mas absolutamente indiscutíveis, e do outro lado um Palmeiras que jogou por 35 minutos com um jogador a mais, por 25 minutos com 2 jogadores a mais, e pouquíssimo fez nesse tempo de jogadores a mais. Então, repito, foi o desequilíbrio como tônica de um lado e a incompetência como tônica de outro. Certamente a gente pode discutir o porquê e vamos discutir o jogo, que aliás, o jogo que aconteceu no segundo tempo, né? Por conta talvez com o start do desequilíbrio corintiano, porque no primeiro tempo a gente não teve futebol. Não dá pra dizer absolutamente nada do primeiro tempo em relação a futebol. Eu ficava pensando, cara, o que a gente vai falar disso aqui? Pois é. Eu ficava pensando, e aí pensei, ainda bem
que o Fla-Flu foi adiado, depois a gente fala disso, mas ainda bem que foi adiado pra gente poder falar também de futebol. Porque aquele primeiro tempo foi um negócio inacreditável, realmente a gente não teve no primeiro chance de tempo, nenhum dos o Corinthians dois lados. finalizou 3 vezes e o Palmeiras finalizou 0 vezes. Isso no primeiro tempo. Inacreditável. Você ficou com essa impressão também, Jesus, que o Corinthians, na maior parte do tempo, foi até superior ao Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite aí também aos fãs de esporte. Assim, na medida do possível, né, na hora que o Corinthians tinha um pouco mais a posse da bola, o Palmeiras foi mais objetivo, conseguiu classificar dessa forma. O Palmeiras ficou mais ali no arame liso, tocando a bola de um lado para o outro, tentando principalmente alguma abertura com o Andrés e com o Marlon Freitas para alçar a bola na área ou para tentar alguma chegada nas costas dos defensores do Corinthians e não conseguiu. Assim, para falar de jogo, sinceramente, difícil, né? É mais fácil e mais óbvio falar dos destemperos, né? A gente pode falar assim do André. Segunda vez que eu tô aqui, né, no Linha, é a segunda Já vez que a esse gente tipo tá de coisa. falando de jogador do Corinthians pegando no documento para mostrar para o adversário e sendo expulso. Porque eu também tava aqui no pós-jogo do Alan, que a gente achou inacreditável, e agora com o André a mesma coisa. O André ainda deu um migué, né? O André ainda deu um migué ali, quase passou batido, mas ali o Flaco Lopes acabou dedurando. Enfim, o primeiro tempo basicamente não teve jogo. Um segundo tempo que depois até deu uma melhorada, né? A questão do Palmeiras tentando sair, pressionar o Corinthians e o Corinthians aproveitando no contra-ataque. Mas jogo jogado eu tô com o Jean. Ainda bem que tem o Fla-Flu pra gente falar de futebol, porque o Corinthians e Palmeiras a gente vai falar da pancadaria, do destempero de alguns jogadores. E aí, muitas vezes, né, os torcedores vão falar: isso é clássico, isso é o derby e tal. Mas enfim, o jogo jogado foi muito pouco. O que explica essa atuação do Palmeiras hoje, hein? Quando teve... A ausência do Arias? Vou passar aqui pro Pedro Ivo. A ausência do Arias teve esse peso todo mesmo hoje, ô Pedrão, tudo bem? Pode ser, eu acho que sim. Ele abraça você, Zupa, Jean, Jailson, pessoal ligado aqui com a gente. O Palmeiras, aos poucos, né, depois da chegada do Arias, ele vai mudando um pouco o eixo do seu jogo. E parece que hoje ele não consegue voltar para um outro eixo, pelo menos no primeiro tempo, quando tenta só no Alan ali e bola de individual, não é nada muito trabalhado, é muito dar no Alan para ver o que ele faz. Dar no Alan para ver o que ele faz. E para um time que tinha jogadores a mais, é pouco do ponto de vista de construção. E talvez na hora que teve que mudar um pouco esse eixo, vai se falar muito na ausência do Arias. O Arias passou a ser o escape, quase todo jogo do Palmeiras passando por ele, troca de lado, ele joga pela esquerda, onde ele começou no Fluminense, né? Depois que ele vai para a direita, mas ele originalmente era um cara de esquerda. E eu entendo quando o Zupa fala da superioridade do Corinthians, e para mim até muito claro, porque se a gente analisar, dividir o jogo em 3 partes, num primeiro momento o Corinthians tentava até ter um pouquinho mais a bola. Esse é o primeiro recorte da primeira expulsão. Depois da primeira expulsão, ele tem que se defender, ele se defende. Depois da segunda expulsão, ele tem que sobreviver, ele sobrevive. Então, em 3 recortes de fases distintas do jogo, o Corinthians ele é melhor. E vai chamar muito atenção, porque quando você olha para a tabela, é um time lá da parte de baixo, um trabalho que não tem nenhuma semana ainda sobrevivendo, contra um time que em tese já poderia ter um pouco mais a oferecer, mas aí também eu acho que esse destempero que está em tudo que é lado, ele iguala muito, e quando você iguala, você traz para um nível um pouco mais baixo, e quem ainda tem um nível mais baixo de não trabalho, ou trabalho, se é que pode chamar assim, ainda é o Corinthians. Então quando você puxa para baixo ali, você vai tirando o que pode ter de mais apuro técnico do jogo, é melhor para quem não está jogando tanto há alguns dias. Se você parar para ver, eu acho que o objetivo do Diniz estava até cumprido. O Diniz vence um jogo fora de casa de estreia de Libertadores, não necessariamente com esse dedo do Diniz, não, tinha uma estratégia muito clara ali e deu certo. E hoje ele sobrevive ao clássico, então ele começa amanhã com 4 pontos, que talvez quando ele assumir, se ele virasse e falar 4 pontos, hein, de um derby. Ia fechar, tá bom? 4 pontos, e esse era o objetivo. O problema é quando a gente olha para a tabela assim, que aí soa até um pouco mais confortável para o Palmeiras e um pouco mais desconfortável. Agora, é impressionante, e eu tô com o Jean, com o Jair, que ele fala, ainda bem que tem outro jogo para falar, porque o primeiro tempo é um não futebol, né? E é uma coisa que a gente até brincava com o nosso Dimas, o nosso editor-chefe, que ele, mas isso aí é muito do clássico. Não acho que é muito do clássico, não. Porque em alguns clássicos recentes você viu bola, você viu coisa jogada para além da temperatura, do destempero, do jogo brigado. Você via alguma coisa. O último derby que foi do Campeonato Paulista, o Palmeiras se defendeu mais, o Corinthians entrando do Dorival. O Corinthians fez um grande jogo, naquele jogo que o Andréas pisa na marca do pênalti, que o Memphis perde o pênalti, que o Palmeiras vence no fim com o gol do Flaco. Mas ali teve jogo. Hoje não teve jogo. E é um exemplo que não dá para entrar nessa, que é clássico, é assim mesmo, muito brigado, clássico tem que interessa é vencer. As equipes optaram por não jogar. E isso algo deliberado antes da expulsão. Porque antes da expulsão a gente já tinha tido outros lances ali.
Então, um quase furando a bola do outro, um jogo de sangrar os olhos para quem queria ver um pouquinho mais. O gramado é bom, estádio é bom, tem jogador de qualidade em campo e a gente viu muito pouco. No primeiro tempo, assim, só o segundo jogo do Diniz, né, com pouquíssima, praticamente nenhuma sessão de treino, a gente vê aí o lance capital do jogo, né? O Kaique poderia receber a bola, mas o Alan volta muito bem, para fechar a linha de passe, e o Carlos Miguel foi muito bem. Mas o Yuri também nem olhou pro lado. Ele não olha pro lado. Se ele trava a passada e olha pro lado, se o Kaique também travasse um pouco a passada, ele ia ficar sozinho, o Alan ia passar direto. O Yuri também nem olhou. No primeiro tempo, até o Corinthians até tentou e conseguiu trocar alguns passes um pouco mais do que conseguiu no jogo da Argentina, por exemplo, também por jogar em casa, claro. Mas a gente viu o time ligeiramente mais confortável para executar algumas das propostas do Diniz. Mas a partir da expulsão, o jogo pediu outra coisa do Diniz, pediu reorganização. Então, assim, o Corinthians começou jogando mais com bola. A partir da expulsão foi um jogo mais sem bola. Sem bola, depois da primeira expulsão, o Diniz fechou num 4-4-1 e baixou o Garro pela direita, com o Kaique pela esquerda, Raniel e Bidon por dentro. E depois da segunda expulsão, 2 linhas de 4. E aí o detalhe, o Corinthians tem tantos desfalques, especialmente entre os reservas, que o Diniz quase não tinha defensores no banco. Ele tinha 2. O João Vitor, que é o jacaré, lateral direito de 19 anos, e o Iago, que é um zagueiro que jogou a Copinha, de 17, que nunca jogou. Então, ele perdeu o lateral direito. Ele não tinha o lateral direito reserva, porque o Milan está machucado. O lateral direito que estava no banco era o moleque da base que ele não ia pôr. Então, ele fecha o jogo com o Carrilho de lateral direito. Praticamente não mexe 2 vezes no time, 3, bota o Lingard no final, né? O Diniz é um cara que mexe pouco, né, durante os jogos, mas ele foi tendo que fechar o time em organização. Então, até pro técnico que acabou de chegar e que tá tentando aos poucos fazer o time jogar minimamente dentro do possível como ele quer, o jogo demandou dele outro tipo de postura, uma postura de organização sem bola. E dentro desse sentido, acho que ele sai com a missão muito mais cumprida do que o Abel. Hoje não o Abel, né? O João Martins e a comissão, porque o Abel estava suspenso para variar um pouquinho. Hoje, individualmente, né, já alguns jogadores que a gente até elogiou aqui do Palmeiras no meio da semana, né? Mesmo no empate contra o Júnior, né? Falando que o Felipe Anderson não estava entrando bem. Maurício não estava tão bem assim, mas estava cumprindo ali a função e tal. Alguns jogadores que a gente estava elogiando bastante, hoje também não entregaram. Individualmente também o Palmeiras, Felipe Anderson entrou, hoje foi doído sai de ver, aquele gol, a trajetória do Felipe Anderson vai ficar difícil. Se sai aquele muito complicado. Porque, enfim, foi uma bobagem absurda, né? A maneira como ele se comporta no lance não é uma maneira que você tem que se comportar, obviamente, num jogo desse tamanho. Mas acho que, assim, além da questão individual, faltou inteligência ao Palmeiras a partir do momento que ele tinha, principalmente 2 jogadores a mais. Porque acho que um a mais ainda é uma coisa que o time adversário muitas vezes consegue se fechar, deixa de atacar e ao deixar de atacar, defensivamente ele se torna tão sólido quanto ele poderia ser com um jogador a mais. Agora, com 2, não tem desculpa. Com 2, você tem que ser inteligente. O Palmeiras tem jogadores técnicos, jogadores com capacidade de triangulação, de movimentação, né? Você tem que procurar esse tipo de jogo. E o que a gente viu várias vezes, a partir do momento que o Palmeiras tinha 2 jogadores a mais, o Alan tentando enfileirar 3, 4 jogadores, né? O chute de longa distância, quando você, teoricamente, tem espaço e tem que procurar o seu companheiro mais bem colocado, porque sempre vai ter alguém livre para receber uma bola e para você poder trocar passes e finalizar numa condição muito mais favorável para fazer o gol. Então, quando eu falo da incompetência, acho que a incompetência esteve, sim, ok, no aspecto individual, porque mesmo os caras que entraram não foram bem, né? O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo. O Sousa é verdade também. O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo, que foi a opção para ser titular, não entrou bem. O Felipe Anderson, dessa vez, quando entrou, não entrou bem, como vinha entrando na maioria dos jogos. O Maurício abaixo. O próprio Flaco sempre brigando muito, participando, se mexendo, mas tecnicamente ele não acertou o tanto que costuma acertar. Então acho que foi um jogo abaixo do Palmeiras tecnicamente, mas sobretudo taticamente, porque quando você tem 2 jogadores a mais, não tem desculpa, você tem que pelo menos criar um caminhão de oportunidades. É verdade, o Hugo fez grandes defesas ali, mas primeiro, nenhuma grande defesa como a do Carlos Miguel. Só do chute do próprio Gabriel Paulista, que quando isso é verdade. Foi a defesa que o Hugo fez mais difícil. Você tem razão. Foi a defesa mais difícil, que foi, né, quer dizer, um chute do próprio jogador do Corinthians. Então, eu acho que faltou competência ao Palmeiras nesse jogo.
De novo, né? Eu sei o peso que um derby tem e sempre as pessoas querem criar sempre, né, tem que trocar tudo. Obviamente não é o caso. O Palmeiras é líder do campeonato, com até boa margem em relação aos adversários, mas hoje foi muito incompetente. Para mim, não tem discussão em relação a isso. Faltou Abel à beira do gramado? Alguém acha que passa por isso também? Porque esse é um assunto que a gente vai falar e... Pra quê? Oi? Para reclamações ou para... Também para reclamações. Hoje ele ia estar tá pilhado. Ser expulso de Aliás, olhando para o que foi o jogo, né? A quantidade de reclamação... É capaz dele ter sido expulso hoje de novo, né? É bem possível. Porque teve lance polêmico pra caramba também. Teve pedido de pênalti, tudo que a gente vai mostrar aí na sequência. Eu acho que é um papo... Acho que o Jean que sempre fala isso. Que às vezes a gente também superestima. Eu não consigo afirmar que se o Abel tivesse ali, não, porque ele ia ter tido uma sacada e falado alguma coisa. Até porque hoje a comunicação existe. Você tem telefone aqui, telefone acolá. A comissão que está com ele conhece a cabeça dele há muito tempo, conhece o Palmeiras há muito tempo, conhece esse grupo há muito tempo. Então, se não deu certo hoje também é pelo Abel. Se tivesse dado certo, também seria pelo Abel, não por conta do João ali na beirada. Não acho que tenha faltado, o Palmeiras estava apático porque o treinador, porque em muitos momentos o Abel já não esteve à beira do campo e o Palmeiras venceu. E o trabalho já estava ali enraizado. Acho que hoje, desde o início, independentemente da presença ou não do Abel, não era o Palmeiras que a gente já acostumou a ver em jogos, sabe, mais pegados, inclusive. O Palmeiras já achou soluções em jogos mais pegados. E não foi uma situação de, o Abel ali hoje deixou o time um pouco perdido. Acho que não foi exatamente isso. O João também não é muito diferente do Abel, né? Nesse sentido ali, à beira do gramado, de personalidade, de intensidade, de pilhar a equipe. Não é muito diferente. Para mim faltou futebol, porque no momento que você tem um jogador a menos, tudo que, por exemplo, eu tô com um jogador a menos, o que eu quero é que meu adversário fique alçando bola na área. E vai ficar alçando bola. A gente tem o Gustavo Henrique na defesa, que tem quase 2 metros de altura e consegue ir tirando e rifando a bola. Então, o Jean falou muito bem, se você está com um jogador a mais, você tem que ter a posse da bola com inteligência e tentar ali triangulações, para você tentar envolver o seu adversário. Essa daí é do Maurício, é um pouco dali da entrada da área. As jogadas do Palmeiras de perigo foram mais de chutes de longa distância do que de jogada trabalhada. Ou a outra do Alan lá que termina naquele chute, nessa daí. Do Alan que ele passa por 3, enfileirando como o Jean trouxe. Sousa, né? E é o do Sousa lá com o Gabriel Paulista. Eu não sei se vai entrar na discussão daqui a pouco, mas enfim, também deve entrar. Vai entrar. O chute aí do Gabriel Paulista, que, enfim, para mim acertou o Sousa, mas a gente vai entrar nessa discussão. Mas para mim faltou futebol, claramente faltou futebol Palmeiras, até porque teve 2 jogadores a mais e forçou, para mim, sentir muita falta do Ares, como a gente estava falando ali no início. O time do Palmeiras fica penso com o Arias, né? Já acostumou a ter um jogador que vai acalmar o jogo, que vai acelerar quando tiver que acelerar, que vai acalmar, que fisicamente aguenta o tranco, também tem essa diferença. E hoje foi mais ou menos o jogar no Alan lá do lado direito, né? Me lembrou muito quando falava-se da Estevão dependência, né? De ficar invertendo a bola do lado direito para um moleque tentar definir a partida e do outro lado ficava-se mais ali uma troca de passes na tentativa de gerar espaço. Mas hoje eu acho que essa questão do Estevão era algo até muito mais coordenado e pensado para você buscar. Hoje a situação do Alan para mim era muito mais algo ali dele, intuitivo, não tinha o que fazer, então ele buscava. Lembrou um pouco o jogo de quarta-feira do Palmeiras contra o Júnior, né? A gente até falou aqui. Que foi torto pro Arias, né? E o contexto do jogo, a parte da dificuldade que o Palmeiras teve, né? O Palmeiras tem feito os seus melhores jogos no ano, nos jogos em que ele consegue jogar mais em transição com menos posse. E no jogo da Colômbia, o gol do Júnior no começo obrigou o Palmeiras a tomar a iniciativa, e o Palmeiras sofreu com isso. Tanto que o Palmeiras só conseguiu empate no momento em que ele conseguiu fazer uma mínima transição, percorrer com o Sousa percorrendo um pouco mais, não foi um gol de construção, e ali o Palmeiras empatou o jogo na Colômbia. E hoje, de novo, né? A partir do momento em que o Corinthians tem um jogador expulso e que a posse de bola, até então a posse estava meio que um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A partir do instante que o André é expulso e o Palmeiras tem que tomar a iniciativa do jogo, de novo o Palmeiras sentiu dificuldade de articular. Então, assim, o Palmeiras, no momento, neste recorte de temporada, ele é um time em crescimento, ele é um time muito forte, mas as últimas vezes em que ele teve que tomar a iniciativa do jogo contra um time de bloco mais baixo, ele sofreu, porque a característica do Arias é de mais
correr no espaço, a característica do Alan é de mais correr no espaço, o Flaco é um atacante de mais movimentação. Então hoje, de novo, pelo segundo jogo seguido, em contextos diferentes, o Palmeiras sofreu para criar contra quem baixou o bloco. Eu acho que, do ponto de vista tático, fica esse alerta para o Palmeiras daqui para frente, porque, assim, tirando os jogos em que o Palmeiras vai conseguir abrir o placar rapidamente, ninguém vai ficar dando espaço para o Palmeiras fazer transição. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras teve muita dificuldade com isso. Fala, torcedor do Verdão, a mídia fez uma grande análise aí desse empate amargo do Palmeiras, mesmo fora de casa contra o nosso maior rival, por conta, logicamente, das 2 expulsões. A maioria do tempo o Palmeiras estava com 2 jogadores a mais, tinha todas as condições ali de marcar gol, né, torcedor? Infelizmente o Palmeiras não jogou um grande futebol. No primeiro tempo, como a gente acompanhou, praticamente não teve jogo, né? O rival também não quis jogar futebol em momento nenhum, mas não é problema do Palmeiras. Palmeiras com 2 jogadores a mais, na minha opinião, tinha obrigação de fazer pelo menos um golzinho, né? Tecnicamente falando, vários jogadores do Verdão muito abaixo ali do esperado. Maurício não jogou nada, né? Mas uma coisa que fez bastante diferença para o Palmeiras é a falta do técnico Abel Ferreira do lado do gramado, viu, torcedor? Tomara que o Abel possa colocar a cabeça no lugar. Ele faz muita falta para o time palmeirense. Ele é praticamente ali um 12º jogador ali do Palmeiras. Fez muita falta nesse jogo. Logicamente, né? O interino ali tentou fazer alguma coisa, o João Martins, mas não tem a mesma qualidade do Abel. Passa longe, na verdade. Mas é isso aí, torcedor. Temos que levantar a cabeça, não nos deixar abalar aí por conta desse empate. Palmeiras ganhou um ponto aí na tabela, né? Agora continuamos na liderança de forma isolada, dessa vez com 26 pontos. Agora o Palmeiras vira a página na temporada e vai pensar no seu próximo confronto, que é a Libertadores, torcedor, onde empatamos o primeiro jogo na estreia, 1-1 contra o Júnior de Barranquilla, e agora vamos encarar o Sporting Cristal. Esse jogo vai ser na quinta-feira, Allianz Parque. Palmeiras precisa dar uma resposta para a torcida. Já faz 2 jogos aí que o Verdão não vence, empate na estreia da Libertadores, jogando melhor naquele confronto. A gente merecia vencer, e esse aqui, com 2 jogadores a mais, tenho certeza que a torcida do Palmeiras também, né, não tá nada satisfeita. E aí, torcedor, o que você achou desse empate do Verdão aí fora de casa contra o rival? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Então até uma próxima.